Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do Método Mil com a professora Carla Kurz. E hoje eu montei uma aula especial para quem vai fazer a discursiva do DPEM. Quem quer ser agente penitenciário aí? Federal, policial penal federal, né? Tá tudo nos trâmites para dar certo. E por isso eu retirei um dos itens daqueles eixos temáticos, né, que o edital colocou ali para você fazer a sua discursiva, treinar a sua discursiva, e vou então apresentar o que você tem que escrever lá no dia da sua prova, tá bom? Então vamos lá falar sobre o sistema prisional brasileiro e o sistema penitenciário federal. Pois é, e eu já vou falar aqui para você, já vou mostrar uma obra-prima que você pode utilizar para contextualizar a sua redação dentro dessa temática, né? Dentro da questão, se você tiver que escrever sobre o sistema prisional brasileiro e o sistema penitenciário federal. Então, não é novidade falar que as ferramentas de punição se transformaram e sofisticaram na história, pelo menos na história ocidental. E aí, para você contextualizar essas ferramentas de punição, ou seja, para você falar do sistema prisional, é bem legal você utilizar uma obra bem clássica, o brasileiro conhece, todo mundo que assistiu Tropa de Elite 1, né, aquele primeiro, vai lembrar que o professor estava com um livro na mão, lá na faculdade de Direito, lá ele estava com um livro na mão, que era esse livro aqui, ó. Vigiar e Punir, o Nascimento da Prisão, do filósofo historiador francês chamado Michel Foucault. Então você pode utilizar essa obra, que é amplamente conhecida, para contextualizar o sistema penitenciário. Por quê? Porque em Vigiar e Punir, o Michel Foucault apresentou uma genealogia da punição e das prisões. E o autor analisou as mudanças, os processos pelas quais as técnicas punitivas passaram no decurso histórico, como que elas remodelaram e se reinventaram. Então, assim, o sistema de justiça criminais, né? Ou o sistema de justiça criminal, né? Melhor assim, é influenciado diretamente por uma série de transformações políticas e sociais que ocorreram lá no século XVIII e XIX, influenciados no iluminismo, naquela questão que a punição, por exemplo, a prisão é uma punição para o indivíduo pensar, né, e pensar sobre o que fez, né, para ele se reconstruir, vamos dizer assim, e ser ressocializado na sequência. Então, assim, até o século XVIII, o Foucault fala que a prática punitiva se desencadeava a partir de um ato considerado delituoso, né, como um ataque direto ao monarca. Então, era um sistema centralizado, na qual as figuras julgadoras representavam um regime monárquico, com força absoluta. Nesse momento eram feitas as torturas, né? A prisão, o encarceramento, ele era só uma fase intermediária para o indivíduo receber a pena, que daí tinha lá esquartejamento, né, degola, enfim, uma série de coisas. Essas eram as penas, mas o indivíduo ficava recluso, né? Essa reclusão não era a pena. Então, lembrando que até o século XVIII, até o iluminismo e tudo mais, as técnicas envolviam suplícios e torturas. Então, os processos penais não se preocupavam, por exemplo, com a participação do acusado, que não tinha conhecimento do que transcorria, né? Nem acesso às provas, aos depoimentos. Essa forma como a gente vê hoje, né? O indivíduo lá, né? Ele é acusado de algo, e daí ele faz todo, né? Tem um advogado, o advogado defende ele, e daí ele vê as provas, e isso não existia até então, né? E a confissão do indivíduo, ele era arrancado sob tortura. Você pode colocar ali que teve uma transformação, é bom você citar, né, o Michel Foucault, porque é ele que escreve sobre isso. Tem outras pessoas também, o César de Beccaria, você também poderia citar, enfim, que é outra pessoa bem conhecida dentro do meio jurídico, certo? E já o Michel Foucault mais dentro das ciências humanas. Até eu tenho esse livro por aqui, ela está, né, em algum momento, em algum lugar, né, passeando. Aqui, ó, tô falando que tem, ó. Ali, ó, Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Até já tá bem velhinho o meu livrinho aqui, né? Já usei bastante ele, né? Já paguei aí o valor dele muitas vezes, usando, né? E você também, então, ganha aí essa informação para colocar na sua redação, tá? Também você pode citar isso aqui, ó,
que na contemporaneidade o Brasil está em posição nada confortável entre as nações que mais encarceram no mundo. Então, o relatório World Prison Brief, do Institute for Criminal Police Research, nos posiciona como a terceira maior população prisional do mundo. Ah, professora, mas eu não vou lembrar de escrever esse nome em inglês. Não precisa, tá? Porque são vários órgãos que falam que o Brasil possui a terceira população prisional do mundo. Então, nesse caso aqui, você não precisa citar efetivamente o órgão e tal, tá? Porque a mídia, como um todo, anuncia, os principais órgãos intergovernamentais falam, enfim, tá? Você pode até colocar aqui o Infopen, porque o Infopen também já publicou essa informação. Vai ficar mais fácil, tá? Lembrando você que nós perdemos em população prisional apenas para os Estados Unidos e para a China. Vamos lá, os dados. Então, o levantamento do Departamento Penitenciário Nacional, né, o DEPEN, divulgado em fevereiro de 2020, mostrou que a nossa população prisional é composta de 773.151 pessoas. A prisão provisória tem sido aplicada de modo abusivo, 34,7% dos presos que ainda não foram sentenciados, e nesse grupo, 1/3 dos réus, quando vão a julgamento, não são condenados a cumprir pena. Então, muitos presos provisórios aguardam julgamento por anos, tá? Explicitando a desproporcionalidade no uso da prisão preventiva, além, né, de não tão explícito assim, a deficiente defesa dos réus, já que na maioria das condenações não há recursos, tá? Um outro fator de manutenção desse mecanismo é o alto número de prisões em flagrante. E isso ocorre pela atuação ostensiva e focada em resultados das polícias militares e também na atuação do judiciário que mantém essas prisões. Ou seja, o processo se instaura pela prisão e não a partir da investigação como deveria ser. E a definição para o flagrante está totalmente atravessada por questões sociais, questões raciais, questões de gênero, tendo aí em vista um aumento vertiginoso no percentual de mulheres presas no país aí na última década. Então, nós temos aí, né, uma forma também de você apresentar essa questão das questões sociais que são atravessadas, né, no aprisionamento brasileiro por questões raciais, por exemplo. Você pode dizer o que dizem os especialistas, tá? Então, olha só, a maioria da população prisional, ou seja, 64%, é composta de pessoas negras. E isso não significa que pessoas negras cometam mais crimes. Então, cuidado lá na hora da sua prova de afirmar coisas desse tipo, porque seria simplista fazer essa relação. O que esse dado explicita é um processo de criminalização que recai sobre determinados grupos étnicos raciais. E um exemplo é o comparativo entre as varas criminais e os juízes especiais. Por exemplo, nas varas criminais, 57% dos acusados são negros. Já nas varas especiais, nos juizados especiais, né, que analisam aí os casos considerados menos graves, a representação racial é majoritariamente branca. É um total aí, né, de 50% dos casos. Então, se nas varas criminais 52% dos casos são de brancos, é 52,6%. Então, se nas varas criminais a prisão é praticamente inevitável, nos juizados especiais há um maior encaminhamento de penas alternativas. Tá? Agora, eu vou apresentar para você alguns dados para você colocar como resposta ao tópico. Tá? Então, olha, a pesquisa do IBGE, divulgada em 2019, apontou que entre os 10% mais ricos, 70% são brancos, ao passo que entre os 10% mais pobres, 75% são negros. Entre os cargos gerenciais no Brasil, 68% são ocupados por brancos e apenas 29% por negros, né? Então, aí uma questão interessante. Na comparação salarial, a diferença racial também é determinante, né? Determinante para as desigualdades. E entre a população branca, o rendimento médio é quase 2 vezes maior do que a população preta ou parda. Então, são algumas informações legais. Agora, você poderia dizer assim, professora, mas é normal, né? Porque, afinal de contas, a maior parte da população brasileira é negra. Sim, mas não dentro desses números, 75%. Na verdade, olha, o Jornal da USP publicou, né, no mês de julho de 2020, ó, dados do IBGE mostram que 54% da população brasileira é negra, não 75%, tá?
Então, é algo a se questionar que num país na qual 54% da população se declara negra, né? Então, em qualquer pesquisa sobre desigualdades no país, seja da incidência de violência, da cobertura de saneamento básico, do acesso à moradia própria e digna, e também da cobertura de saúde, da presença de trabalhos precários, a população negra sempre será o grupo predominante na base da pirâmide social, tá? Lembrando, certo, que no Brasil nós ocupamos a posição 26 entre os países com a proporção de pessoas presas, que é uma outra problemática, né? A população presa a cada 100 mil habitantes. Então, em uma lista com mais de 221 países, tá? São 322 presos a cada 100 mil aqui no Brasil, segundo a reportagem publicada no dia 17 de maio de 2021, ó, com 322 encarcerados a cada 100 mil habitantes. Brasil se mantém na 26ª posição em ranking dos países que mais prendem no mundo, né? Então aí, em dados gerais, a maioria está presa por crimes contra o patrimônio, como por exemplo furtos e roubos ou relacionados a drogas, né? E uma porcentagem mais baixa, muito mais baixa, é de crimes realmente violentos, né? Que corresponde a pessoas que realmente precisam estar confinadas, né? Aprisionadas sem pena alternativa. Vamos dar um aprofundamento? Contudo, apenas 16% tem garantido a atividade educacional, 19% desempenham alguma atividade laboral, isso segundo o Infopem, tá? Além disso, 55% da população prisional é composta de jovens de 18 a 29 anos. No conjunto da população, esse grupo corresponde apenas a 21%, tá? Então, olha só, nós temos no Brasil uma população de 18 a 29 anos que corresponde a 21% do total da população, enquanto quem está preso nessa idade é 55%. E aí eu vou mostrar para você uma reflexão, tá? Uma reflexão que você pode colocar na sua redação que vai ficar bem legal, certo? Você vai dizer que nós estamos aplicando a prisão como política, em vez de garantir acesso à educação, emprego e renda. Por que eu tenho que falar isso? Porque o SESC gosta. Porque o CESP, ele já cobrou temáticas parecidas com essa, e dentro lá da proposta do padrão de resposta que eles publicam, né, na sequência da prova, eles colocaram justamente isso. Tá? Que a política alternativa aqui não é só prender ou fazer política de segurança pública direta. Tem que ser aquelas práticas sociais indiretas de investimento em educação, investimento em emprego, renda, em lazer, em outras coisas. Tá? Uma outra questão que também pode aparecer na sua prova, que eu acho bastante relevante, é o encarceramento e a pandemia, né? Porque a superlotação, você sabe que a realidade dos presídios no Brasil é a superlotação. E a superlotação não permite que seja tomada nenhuma medida de distanciamento social, né? E nem de isolamento das pessoas doentes. Então, os estabelecimentos prisionais também são marcados pela falta de acesso a produtos de higiene, pelo fornecimento inadequado de água, pela alimentação inadequada, pela escassez de serviços de saúde. Então, é possível que haja uma subnotificação ainda, né? Dos casos pela ausência de testes, mas também em decorrência da omissão intencional da coleta de dados do Estado. Mas, aí, como exemplo de uma ação do Estado, né, com a população prisional ao longo da pandemia, que você pode citar, é aquela recomendação do CNJ, lá no início da pandemia, ele recomendou ali, alertou os perigos da proliferação do coronavírus no cárcere e propôs medidas para combater o seu avanço. Eu estou falando da recomendação número 62 de 2020, que recomenda aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas e propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema de justiça penal e socioeducativo, tá? Então, fica ligado aí, certo? Que isso pode, então, você pode usar como exemplo. Então, em termos gerais, né, como você viu aqui, pedia-se ao judiciário para rever as penas privativas de liberdade das pessoas que estavam no grupo de risco para a Covid-19, mulheres grávidas, mães com filhos de até 12 anos ou pessoas que já estivessem no final do cumprimento das suas penas. Então, as recomendações, só lembrando você, elas não são decisões que devem ser seguidas, mas indicações, aconselhamento, tá? Até aqui a Agência Brasil publicou também, né, no dia 17/3, ó, bem no comecinho, ó, contra o coronavírus, o CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, recomenda a revisão de prisões provisórias. E aí eles explicam aqui, né, tem todo o material, pode dar um print aí na sua tela, dá os números, né, que o Brasil tinha ali, ó, 753.676 presos, a maioria em regime fechado. Então eles vão falando sobre isso, sobre essa possibilidade do indivíduo sair aí
em uma forma diferenciada, tá? Como que você pode responder ao tópico lá para o CESP na sua prova? Ó, a resolução do CNJ expõe a problemática dos presídios e do sistema de justiça criminal no país ao relatar, em suas palavras, a alta aglomeração de pessoas, a insalubridade das unidades, as dificuldades para a garantia de observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento, a insuficiência de equipes de saúde, entre outras características inerentes ao estado das coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. Olha só, o CNJ fala do estado de coisas institucional. Você pode utilizar aí essa expressão do próprio CNJ na sua prova, tá? Então, a movimentação do sistema de justiça foi tímida, se você quer saber o resultado, né? Então, não há dados ainda atualizados sobre os efeitos dessa recomendação, porém, muitos juízes têm sistematicamente negado a sua aplicação, né? Mas, no ano passado, né, lá em 2020, havia já uma publicação, ó, coronavírus. O CNJ diz que ao menos 32,5 mil presos deixaram a cadeia durante a pandemia. São os dados aí. Então, nós tivemos ali, né, esse valor, mas isso significa 4,6% do número total de presos, né, que foram soltos ali. Então, não teve uma grande diferenciação. Vamos a mais uma resposta ao tópico, uma sugestão aí para você responder ao tópico. As prisões do sistema criminal do nosso país são importantes espelhos da nossa sociedade, de compreensão de humanidade e de dignidade dos seus cidadãos, né? Então aí você pode falar, olha, se o cidadão que está preso não tem condições mínimas, aqui fora também não tinha, né? É que a gente viu muita gente sem condição, sem água em casa, né? Ou seja, na verdade é um estado de direito que nos é negado, certo? Bom, você pode utilizar aqui algumas citações. Você pode usar essa citação da Angela Davis, né? As prisões tornaram-se um buraco negro na qual os detritos do capitalismo contemporâneo são depositados. Pode também falar essa frase aqui do Corbin Brester, né? Covid-19 é uma lupa para todos os problemas do sistema de justiça criminal, ou seja, ali só fica aumentado o que está do lado de fora. Então, você pode pegar aí essa ideia, né, e levar para sua redação. E você pode falar também, tá, que pode ser um item, uma resposta ao item da sua redação, é sobre como diminuir o superencarceramento. E aí você pode sugerir o quê? Você pode, além dessa questão da Covid específica, né? Você pode falar da educação nas prisões. Né? Elas podem sim ajudar o superencarceramento. Né? Então, o sistema prisional, ele, óbvio, já falei, né, aqui em vários momentos, ele passa por uma grave crise. Por todo o país, esse sistema é marcado por um persistente ciclo de violência. Então, por mais que se construam novas prisões, a população carcerária cresce a cada ano, né? Então, olha só o que a Veja publicou em 14 de fevereiro de 2020. População carcerária triplica em 20 anos. Déficit de vagas chega a 312 mil. Quantidade de pessoas atingiu 773, 151 no primeiro semestre de 2019, diz o DEPEN. Né? Então, aí são muitas questões aí, né? E eu vou mostrar para você uma frase, um pensamento sobre isso, do ex-diretor do DEPEN, que é o Fabiano Bourdillon. Ele diz assim, ó, não há muitos presos. A questão é o que você faz com o preso, e não a quantidade deles. O Brasil, historicamente, não fez muito bem o que deveria ter feito com os presos, que é colocá-los para trabalhar, tirar a ociosidade, construir vagas nas cadeias. Olha aqui ele, né? Então, o Brasil sempre foi muito negligente na criação de vagas para colocar o preso. Os governos não fazem e, por isso, está igual o Rio de Janeiro agora. E tal, né? Então, aqui eu tenho alguns outros dados para você, né? Então, hoje nós temos aí mais atualizado o número 758.676 pessoas, né? Isso ligados ao Sistema Penitenciário Nacional e Estadual. Então, nós temos aí um grande gente presa dentro das delegacias e tudo mais. Agora, você também pode, se você quiser ser um pouco revolucionário na sua redação, você pode mostrar um contraponto desses números, tá? Vou mostrar aqui para você. Você pode dizer o seguinte, que embora o Brasil ostente a desconfortável posição de ter uma das maiores populações carcerárias do mundo, em números absolutos, estatísticas mais realistas deveriam levar em conta o percentual dos presos em comparação com o contingente populacional do país. Por esse raciocínio, dados de 2016 mostram que, proporcionalmente, a massa carcerária da Tailândia, que é El Salvador e Cuba, supera a marca brasileira. Em Cuba, eram 510 presos a cada 100 mil habitantes em 2016.
Então, além disso, certo? Tá vendo aí? Bastante, né? Então, Brasil 332, mas assim, a gente, apesar do nosso número triste, ainda proporcionalmente não estamos daí liderando a lista, se você quiser colocar isso. Também nós temos os dados do Ministério da Justiça que mostram que a dificuldade da população carcerária encontra em romper esse ciclo de exclusão e criminalidade é grande. Né? Então, assim, só que o que a gente sabe é que a taxa de reincidência é muito grande. Né? Então, por exemplo, a crise no sistema penitenciário brasileiro não é uma novidade. Então, para reverter esse cenário problemático, é preciso pensar em formas de preparar os condenados para sua reinserção na vida da sociedade após o cumprimento da pena. E um dos caminhos para isso é a formação educacional, como eu falei para você, que é uma forma de você argumentar, responder ao tópico, caso venha falando, né, um dos tópicos da sua prova venha falando sobre isso, certo? E de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, né, eles fizeram um relatório, né, reincidência criminal no Brasil, relatório de pesquisa, né, o IPEA, as menores estimativas ficam em torno dos egressos, né? Ficam em torno de 30%, mas tem alguns lugares, em alguns momentos, que eles falam que a estimativa de egressos para o sistema penitenciário é de 80% dos presos. Então, veja por que é importante promover a educação no sistema prisional e por que o papel do sistema penitenciário nas políticas nacionais de segurança pública são tão importantes, porque eles precisam desenvolver essas políticas de educação lá dentro, né? Então, qual que é a função do sistema prisional? Né? Qual que é o papel do sistema penitenciário nas políticas nacionais de segurança? O de ressocializar, né? A garantia de uma boa educação é uma forma de ressocializar as pessoas condenadas à prisão. Ele possibilita que, ao retornar à sociedade, após quitar a sua dívida com a justiça, os ex-presidiários tenham outras opções que o não egresso, né, à criminalidade. Uma boa formação profissional, educacional proporciona melhores alternativas de inserção social e de remuneração, e isso previne a reincidência. Um outro papel do sistema penitenciário é diminuir aí a ocorrência de rebeliões, né? Fazer aí as alternativas de pena, tudo isso para reduzir esse encarceramento. E aí você vai fazer o quê? Você vai utilizar a educação como um direito. Você vai dizer o seguinte, ó, educação é um direito humano que deve ser garantido a todos. Aí você vai citar o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, segundo esse documento, toda pessoa tem direito à instrução gratuita nos graus elementar e fundamental, orientado pelo pleno desenvolvimento da personalidade humana e para o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Tá? Você também pode citar o artigo 3º da Constituição, que é a promoção do bem a todos, né, sem distinção preconceitos, mas aquele artigo que você tem que levar no seu coração, é a carta na manga na prova do DEPEN, é o artigo 10, tá? Porque da LEP, tá? O artigo 10 da LEP, que garante assistência ao preso como um dever do Estado. Ele deve garantir assistência material, jurídica, saúde, social, educacional ao preso internado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência da sociedade. Então, esse tópico da sua prova do DEPEN, a resposta está aqui, ó. A resposta está aqui. E qualquer um desses tópicos que possa vir na sua prova, ó, estiver falando sobre assistência material, assistência jurídica, saúde, social, educacional, tudo isso você pode citar no artigo 10, tá? Então, trate na sua redação a educação como um direito humano. E isso significa que ela não deve ser limitada à condição social da pessoa, natural, né, nacional, cultural, de gênero, étnico, racial e tudo mais, tá? Inclusive, uma coisa que é importante aqui, que algo que brilha quando a gente usa as estatísticas do Infopen, é que existe uma baixa escolaridade das pessoas privadas de liberdade. Dá uma olhadinha aqui, ó, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais não concluiu a educação básica segundo o IBGE. Né? Então, esse é o grau do nacional. Né? Agora, o grau de escolaridade da população carcerária é mais baixo do que isso. Tá? Então, assim, é mais de 50%. Inclusive, tá? Os dados do Infopen mais recentes dizem que o sistema prisional, dentro do sistema prisional, 8 a cada 10 pessoas estudaram no máximo até o ensino fundamental. Então, qual que é a nossa reflexão que a gente leva para a redação? Que os números apontados pelo Infopen sugerem aquilo que intuitivamente já sabe. Maior escolaridade é um fator protetivo contra a criminalidade.
Então, manter os jovens na escola, pelo menos até o fim do ensino médio, pode ser uma importante política de redução de criminalidade. Aquelas políticas sociais que vêm acompanhado, outras políticas sociais que vêm acompanhado das políticas de segurança pública e que o sistema penitenciário tem a função de ressocializar essas pessoas. E uma das maneiras de ressocializar é entregando educação para esses indivíduos no momento que estão presos. Tá bom? Bom, espero que você faça uma excelente prova, né? Espero que você brilhe, que você lembre das coisas que eu te falei e aí você fique confortável com relação à sua discursiva. Um grande beijo e até mais!